Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa reunião. Obrigado pela Tua presença. Senhor, Tu és tão doce. Nós amamos a Tua presença. Tu és tudo para nós. Senhor, é uma alegria estar contigo todos os dias. É uma alegria poder sentir a Tua presença. É uma alegria poder sentir o Teu poder. Obrigado pela Tua presença, pela presença do Teu Santo Espírito sobre nós. Senhor, nos ajuda nesta noite mais um pouco. Nos ensina, Espírito Santo. Tu és o Mestre, Tu és aquele que foi enviado para nos guiar em toda a verdade. Senhor, sem Ti eu nada posso fazer. Muito obrigado, em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, hoje nós não vamos falar de dinheiro. Eu sei que vocês gostariam de falar de dinheiro, né? Que vocês amam falar desse assunto. No meio da igreja falou de dinheiro, ladrão. Hoje nós não vamos falar desse assunto. Hoje o tema nosso é outro. Então nós estamos em Igreja Saudável. E hoje nós vamos falar de sonhos e visões. Sonhos e visões é um assunto muito complexo que a igreja tem um pouco de dificuldade de entender. Tem uma parte da igreja que não acredita mais em sonho e visão. E tem outra parte da igreja que acredita em sonho e em visão, mas de uma maneira exagerada. Então existe um grupo dentro do cristianismo que é totalmente cético, mas existe um grupo dentro do cristianismo que é totalmente maluco, mais louco que o Batman, que é um bando de místico, e a gente precisa amadurecer para que os dons do Espírito possam fluir sobre a igreja, mas de uma maneira ordenada, de uma maneira racional. Quando na Bíblia fala, quem lê lá em Coríntios, que Paulo fala sobre a ordem do culto, a importância de um culto racional, muitas igrejas entendem de maneira equivocada. Você já foi em algum lugar para congregar e você viu aquele papelzinho que fala a ordem do culto? Quem já viu isso aí? Um papelzinho lá, aí tem assim a hora do hino, a hora disso. Não há necessidade disso. Então, às vezes as pessoas quando leem, e eles caem na tolice da letra, e eles começam a trazer um culto intelectual, dentro do intelecto. Quando fala de culto racional, é você cultuar a Deus dentro de uma razão do Espírito, ok? Dentro de uma razão do Espírito de Deus, né? De modo que você vai deixar livre o Espírito Santo, você vai dar liberdade para ele atuar, só que de uma maneira racional no Espírito, ok? Bom, sonhos e visões. Eu preciso fundamentar você hoje com essa conversa de hoje. Ela é muito simples, mas muito importante, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa perguntar é: sonhos e visões, isso é bíblico? Primeira pergunta. Deus fala por meio de sonhos e visões hoje em dia? Abre aí, Atos capítulo 2, versículo 17. Atos capítulo 2, versículo 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Só até aí. E sonharão os vossos velhos. Aqui, essa foi uma fala de Pedro. Quando Jesus, ele ressuscita, ele fica por 40 dias na terra. E ele faz algumas aparições para os discípulos e tudo mais. E quando ele aparece, ele conversa com os discípulos, e a última conversa com os discípulos foi sobre o Espírito Santo.
Então Jesus falou: olha, é importante que vocês vá para Jerusalém, porque lá em Jerusalém vai se cumprir a promessa de Pentecostes. Inclusive, não, foi Pedro mesmo. Ele fala assim: lá vai se cumprir a profecia de Joel. Eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ele falou: é importante que vocês vão para lá, porque coisas vão acontecer. E quando o Espírito Santo cair sobre vocês, vocês vão se tornar as minhas testemunhas na face da terra, né? Então, quando eles vão para Jerusalém, quem lê a Bíblia lá em Atos, você vai ver, Atos capítulo 2, você vai ver o descer do Espírito. E quando eles estão cheios do Espírito Santo, eles começam a orar em outras línguas. Os povos vizinhos que estavam assistindo aquela cena, assistindo aquele grande evento celestial, eles começam a questionar, e eles falam assim: olha, eles estão bêbados, eles estavam tudo orando em línguas lá, e cada um que estava vendo entendia na sua própria nacionalidade. E aí, quando isso acontece, eles falam assim: olha, esse povo está tudo maluco, esse povo está doido. E aí então Pedro se levanta e começa a falar: varões, irmãos, eles não estão bêbados. Você acha que eles estão bêbados nessa hora do dia? Mas o que está acontecendo aqui está se cumprindo a profecia de Joel. Põe lá, Felipe, que é o que nós estamos falando aqui. Aí ele fala: eu derramarei, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visão, e os vossos velhos sonharão sonhos. A pergunta é: sonhos e visões ainda existe, sim ou não? Sim, está em vigor. Isso aqui está no Novo Testamento, no período da graça. Então, Deus havia feito uma promessa de que quando o Espírito Santo descesse sobre a humanidade, sobre todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, então eles seriam cheios do Espírito e coisas iriam acontecer. Então Deus falaria com o homem por meio de sonhos e visões, ok? Me prova isso, Felipe, que Deus fala por meio de sonhos e visões? Abre aí. Gênesis. Tem bastante coisa aqui. Vai para Gênesis 37, versículo 5 até o 11. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodearam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? Está maluco? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Está bom até aí? Está bom até aí. Então a gente vê que Deus falou por meio de um sonho, por meio de José? Falou. Continua em Gênesis aí, Felipe. Gênesis capítulo 20, versículo 1. Gênesis 20, do 1 ao 7. Partindo Abraão dali para a terra de Neguebe, habitou entre os Cádiz de Sur, e morou em Gerar. Continua. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Falou: me dá para mim então, ela é sua irmã, dá para mim. O rei falou. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse:
vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Quando Abraão chega nessa terra, Abraão fica com medo, fala assim: esse povo é tudo pagão, esse povo aí não adora a Deus, não anda com Deus, então se eu falar que ela é minha esposa, sei lá o que vai acontecer, eles vão nos matar. Então eu vou falar que ela é minha irmã. E Sara era muito bonita, a Bíblia fala. Sara era um mulherão, era uma mulher muito bonita. E aí na hora que o rei viu, falou: o quê? Dá para mim ela. E aí Abraão falou: tá bom, é minha irmã. Ela confirmou. Só que aí, olha os cuidados de Deus com o homem. E aí Deus vai lá e faz o quê? Dá um sonho para Abimeleque. Então vamos lá. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? No sonho, isso tudo no sonho. Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão? Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei com que sinceridade de coração fizeste isso, Abimeleque. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim, não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti, meu filho, e viverá. Se, porém, não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Deus falou com uma pessoa que não andava, que era um povo que não era povo de Deus. Deus falou por meio de sonho. O que eu aprendo aqui? Que Deus fala com crente e com não crente. Deus fala com quem é nascido de novo e fala com quem não é nascido de novo. Deus fala com quem é povo de Deus e Deus fala com quem não é povo de Deus. Tá claro? Vamos lá. Gênesis, anote aí, não precisamos entrar lá não. Gênesis capítulo 4, do 1 ao 8, só para você anotar, não precisa pôr não, Felipe. Agora nós vamos ler 1 Reis capítulo 3, 1 Reis 3, do 5 ao 6. 3 do 5 ao 6. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que quiseres, pede-me o que queres e eu te darei. Respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, Senhor, e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no trono, como hoje se vê. Continua. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, nem sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo, Senhor, um coração compreensível para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Tá bom por aí. E aí você vai ver
que o rei Salomão, Deus falou: olha, por que você não me pediu ouro, você não me pediu riqueza, você não pediu nada? Eu vou dar tudo para você. Eu vou te dar sabedoria para você governar o meu povo, e eu vou te dar honra, eu vou te dar glória, eu vou honrar você com finanças. E a Bíblia fala que Salomão foi um homem bem pobrinho, né? A Bíblia fala que ele foi cingido de tamanha sabedoria do alto, que a Bíblia fala que os reis da terra queriam estar com ele para beber e ouvir a sabedoria que aquele homem tinha. E a Bíblia fala que ele foi muito, muito rico, e nenhum outro homem rico haverá. Como é que chama o mais rico de hoje que eles falam? Que fez o Tesla lá? Nem o Elon Musk é mais rico que Salomão. A Bíblia fala que no reinado de Salomão a prata era que nem pedra. Imagina você chutando pedra, era prata. E não era prata ruim, não, era da boa. E o melhor ouro era usado por os equipamentos de guerra. E Deus falou com Salomão como? Por meio de sonhos. Ok. Anote aí agora, Atos capítulo 11, de 1 a 10. Tem muitos trechos disso, mas eu estou passando para você, só para você acreditar em mim que existem sonhos e visões, ok? E eu preciso trazer um contexto do Velho Testamento, do Novo Testamento, para você saber direitinho. Atos 11, do 1 ao 10. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão os argiram, dizendo, presta atenção, quando fala na Bíblia os da circuncisão e da incircuncisão, os da circuncisão, quando fala na Bíblia, para você saber, está falando dos judeus, tá bom? Os da circuncisão, porque quando Deus faz uma aliança com Abraão, a criança ela tinha 8 dias de vida, você tinha que arrancar aquela pelinha, sabe? Do pipiu, você arrancava aquela pelinha lá, e aí você tinha que circuncidar, cortar ali, tá bom? Então, quem era o povo de Deus? Todo ele, os homens eram circuncidados, ok? E quem não era circuncidado, era um símbolo de que era um povo que não tinha aliança com Deus, que não era povo de Deus. Mas Jesus, quando morre na cruz, agora ele abre uma condição, não só dos judeus, mas de toda a raça humana ter uma aliança com Deus, ok? Através da nova natureza. Então agora Deus não está olhando mais quem tem circuncisão e quem não tem circuncisão. Deus olha para quem tem uma aliança no Espírito, quem é circunciso no Espírito. Tá bom? Deu para entender um pouquinho? Então, quando você lê na Bíblia circuncisão e incircuncisão, e circuncisão está falando de quem? Judeus. Incircuncisão está falando de quem? Gentios. Pegou? Então vamos lá. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão, os judeus, os argiram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comestes com ele. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, aguenta aí, pode manter, não, pode manter lá, na outra. Então você viu que ele estava conversando com os irmãos judeus, e os judeus estavam questionando, você está comendo com os incircuncisos? Com gentios? Vamos ver o que o Pedro falou. Pedro era judeu. Eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol debaixo do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes na terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi:
de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou na minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados da Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. Para por ali. Aí vai começar um desenrolar, que ele vai na casa de um homem chamado Cornélio, que era um gentil, mas que ele amava a Deus. E eles não tinham ouvido sobre o batismo com o Espírito Santo. Então Pedro vai lá e ministra o batismo com o Espírito Santo, e eles foram cheios do Espírito. É muito legal essa cena. Isso foi um fato, aconteceu. Por que Deus falou com Pedro como? Por meio de uma visão. O que é uma visão? Ali foi uma visão do dia, à tarde. Ele estava descansando ali no telhado, ali lá em cima da casa, na laje, sei lá, e ele teve um êxtase. Sabe quando você dá uma cochilada, você tem uma espécie de um êxtase? Deus pode falar por meio de uma visão assim. Não quer dizer que todas as vezes será assim, ok? Não quer dizer que toda vez que você tiver um êxtase, você viu alguma coisa que foi uma visão. Mas é importante você saber que essa é uma expressão de visão também, ok? Se eu fosse entrar no contexto, por que Pedro teve essa visão? Porque Pedro era judeu. E o judeu, no Velho Testamento, Deus colocou um monte de protocolo de alimentos. Então você não podia comer isso, aquilo, porque tinha alimento que era considerado imundo. E por que Deus fez cair do céu quadrúpedes, répteis, um monte de coisa que era considerado no Velho Testamento imundo? E aí a voz falava: come, mata e come. Ele falava: de jeito nenhum vou comer esse negócio aí. Você sabe por que Deus falou isso? Porque Deus estava falando assim, olha, aí Deus falou assim, ó, não torne comum aquilo que Deus purificou. Sabe o que Deus estava ensinando para Pedro? Eu vou matar o seu preconceito, você é preconceituoso, agora eu vou ensinar para você. Os gentios, porque os judeus achavam que a salvação só era para os judeus. Por isso que a Bíblia fala que de ambos os povos Deus fez um. De 2 povos Deus fez um. Do povo judeu e do povo gentil, nós somos o quê? Segundo a carne, gentil. A salvação chegou até nós por meio da cruz do Calvário, entende? Então, Pedro era preconceituoso. Ele achava que a salvação era só para os judeus, entendeu? E aí, quando ele teve a visão, ele precisou externar isso para os irmãos dele judeus. E o judeu falou: mas como é que você está comendo, rapaz, com gentil? Que negócio é esse? Você está sentando com esses caras? E aí Pedro falou: rapaz, eu também achava isso, mas eu tive uma visão aqui, e Deus mudou tudo esse negócio aqui. Deus mudou o cenário. Você acredita que Jesus purificou eles agora? Eles também podem receber salvação? Porque agora Deus não está mais tratando no exterior, Deus está tratando no interior. O judeu só achava assim, se você nascer judeu, você tem direito à salvação, você serve Deus. Quem não é judeu não serve Deus. O judeu até hoje ele fala isso, sabia? Mas isso aí é um outro assunto. Abre aí, Mateus capítulo 1, versículo 20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então Deus falou com José por meio de sonho, ok? Vai agora para Atos capítulo 18, esse é o último, Atos 18, do versículo 9, porque quando Deus engravidou Maria por meio do Espírito Santo, José falou: o quê? Eu não vou ficar com essa mulher não, que isso daí não pode, isso é errado.
isso aí vai me ofender, isso aí é desonroso para mim. E aí Deus vai lá por meio de sonho falar com ele. Atos 18, 9, do 9 ao 11, tá? Teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, meu filho. Fique em paz, ninguém vai te matar, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Provavelmente Paulo estava com medo lá de ser morto por alguém, e Deus vai lá e fala com ele por meio de uma visão. Está claro para vocês que Deus fala por meio de sonhos e visões? Está claro. Está claro porque a Bíblia fala que quando derramaria do Espírito, o Deus falaria por meio de sonhos e visões. E está claro por conta das experiências que nós vimos aqui na Bíblia, na palavra de Deus, ok? Beleza. Glória a Deus. Agora você vai anotar aí quais são os princípios básicos que nós devemos ter sobre sonhos e visões. Princípios básicos sobre sonhos e visões. Primeiro, ter consciência de que Deus fala por meio de sonhos e visões. Você tem consciência agora? Amém. Número 2, não desprezar sonhos e visões. Não desprezar sonhos e visões. Ou seja, quando você ouvir alguém que teve um sonho com você, não despreza, considera. Cara, essa aula de hoje é uma das mais importantes, hein? E a igreja de Cristo brasileira não sabe nada sobre isso. Número 3, saber que Deus pode falar de maneira figurativa ou literal. É muito importante você saber. Às vezes você tem um sonho, você sonhou que o Felipe estava batendo numa pessoa. Às vezes isso aí não é literal. Às vezes pode ser ou literal, realmente isso, ou pode ser um símbolo, ok? Uma vez eu tive um sonho com um homem de Deus, que ele falava para mim assim, era um período negro na minha família, na minha vida. Eu estava andando com Deus, mas sabe quando você está desanimado? Eu estava ofendido com a igreja, era um momento difícil para mim, eu buscava Deus, mas eu não estava do jeito que Deus queria. E aí eu tive uma visão com um homem de Deus, um amigo meu, inclusive vou trazer ele aqui um dia, e ele falava assim, sai do gueto. E vinha a imagem dele, sai do gueto. O que é gueto? Gueto é mundo, é pecado. Sai do gueto. Foi na época que eu era empresário. Era Deus falando para mim. Mas Deus estava falando daquele rapaz para mim? Não. É que eu honro essa pessoa muito como homem de Deus. Então era Deus falando para mim figurativamente por meio daquela pessoa, entende? Então não era aquela pessoa, não tem nada a ver com aquela pessoa. Era Deus falando comigo. Sai do pecado, sai desse mundo, sai desse ambiente, entende? Porque a gente acha que pecado é aquelas coisas, né, bem feia. E não, às vezes você está pecando fazendo coisas que você acha que é normal, acha que é simples, né? Bom, então guarde isso. Ter consciência de que Deus ele pode falar de maneira figurativa e de maneira literal. É muito importante você entender isso, porque hoje eu vejo as pessoas tendo interpretações erradas a esse respeito. Quando você sonha coisa boa com alguém, homem de Deus. No dia que você sonha coisa ruim, não presta para nada. Rapaz, esse cara é ladrão. Guarde isso. Passou aqui no meu espírito passar para você. Eu até mandei, escrevi no Instagram. Deus nunca vai revelar nada para ninguém de outra pessoa, a não ser para que você faça duas coisas. Primeiro, seja um intercessor dessa pessoa, e segundo, seja um libertador dela. Deus nunca vai expor a vida de outra pessoa para você expor a nudez dela na terra, entende? Deus nunca vai fazer isso. Deus não expõe a nudez, entende? Deus está sempre visando em ajudar as pessoas.
A pessoa que expôs a nudez rodou com Deus. Lembra de Noé, quando você lê a Bíblia lá em Noé? Noé estava fazendo a vinha, ficou bêbado, começou a beber lá, né? Ficou bêbado, quando veio estava pelado lá. E aí o filho dele, se eu não me engano, expôs ele, a nudez dele. Falou, o pai está assim, rodou. Depois você lê lá. Nunca exponha a nudez das pessoas. Quando Deus me revela algo a respeito de alguém, não é para eu expor ela para as pessoas, é para eu ajudar essa pessoa. Primeira coisa, quando Deus te revela algo de alguém, é para você ser um intercessor dela. Ore por ela. E depois, Senhor, prepara um momento, se o Senhor quiser que eu fale, e aí você fala com ela com sentimento de ajuda. Não é aquele sentimento, tomara que você roda aí para acontecer. Entende? Vamos lá. Quarta coisa que você precisa ter, quarto princípio, ter consciência de que do que é palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Vocês têm clareza o que é palavra de conhecimento e palavra de sabedoria? Sim ou não? Ainda não? Ou sim? Palavra de conhecimento é quando Deus te revela algo de alguém referente ao passado ou ao presente, alguma característica. Ok? Para que muitas vezes? Para ratificar no coração da pessoa de que Deus está falando com ela. Ok? Exemplo, tive um sonho que o Léo tinha uma moto vermelha e ele estava fazendo isso, aquilo. Eu falo, Léo, tive um sonho com você, rapaz. Eu sonhei que você tinha uma moto vermelha, assim, assado. Você fala, Felipe, rapaz, você acredita que eu tive essa moto? Eu tive essa moto. Por que Deus iria revelar isso para mim? Simplesmente, hoje, no nível que o Léo está hoje, não há necessidade de Deus falar isso, porque ele nasceu de novo e tem buscado ao Senhor. Mas se ele fosse um incrédulo, ou tivesse em processo de novo nascimento, ele ia falar, cara, Deus existe mesmo, Deus estava me vendo lá. Entende? Porque a Bíblia fala que o sinal é para o incrédulo. Entende? Outro exemplo de palavra de conhecimento atual. Às vezes eu tive um sonho, sonhei que o seu Aurélio estava comendo pizza de calabresa, e quando a gente ia, o rapaz ia, o amigo dele ia pegar um pedaço e falava, batia assim, de jeito nenhum, e ele comia. Estou brincando com o seu Aurélio, estou inventando aqui. Bom, se isso for de Deus, o que pode ser isso? Às vezes Deus está me revelando, ou que seu Aurélio gosta muito de comer pizza, ou que tem dentro dele uma coisa chamada avareza, ele não gosta de repartir. Então daquilo que ele gosta, na hora que o cara, não, aqui não, aqui ninguém pega. Então às vezes tem algo dentro dele lá. Ou então eu sonhei que uma pessoa brigou no trânsito. Se for de Deus e for literal, eu preciso saber. Às vezes Deus está mostrando, essa pessoa fica muito nervosa, é muito brava. Às vezes está mostrando, é muito estressada, é pavio curto. Ô meu irmão, tudo bem? Eu sonhei que isso aqui. Fala uma coisa para mim, você é meio bravo assim no trânsito? Rapaz, eu sou mesmo. Então Deus às vezes está mostrando algo para você, que você tem que melhorar nisso. Entende? Então quando é palavra de conhecimento, Deus está te mostrando algo referente ao passado ou ao presente, uma característica, alguma coisa do tipo, para querer sinalizar algo para você. O que é palavra de sabedoria? É quando Deus te revela algo referente ao futuro, que vai acontecer ou poderá acontecer se você estiver tendo tal procedimento. Então eu sonhei que o Léo estava dirigindo o Uber e apareceu lá e ele se estressou com a pessoa lá e no trânsito, e a pessoa foi lá e puxou uma arma e deu um tiro, e o Léo caiu lá, morreu. Se você não tiver sabedoria para transferir para o Léo, pelo amor de Deus, o Léo nem trabalha mais. Porque hoje o que eu mais vejo é imaturidade em sonhos e visões. O que eu tenho que fazer? Ô Léo, tudo bem? Tem que saber abordar. E aí, como é que está o trabalho? Está tudo bem? E fala uma coisa para mim, muito estresse aí no trabalho? Como é que é? E fala aí, não tem ninguém veio estressar com você não?
Rapaz, eu tive um sonho. Você não vai falar tudo, vai devagar. Você precisa trabalhar no coração das pessoas. Para você ver, você tem que sondar, tem que ter sabedoria. O que eu mais vejo é uma igreja tola, descarrega tudo. Aí a pessoa, meu Deus, porque o ser humano já é místico por natureza. Depois que ele sai do Éden, ele é religioso, místico e dominador. Então ele já é místico. Quem fala, ai meu Deus, eu vou morrer. Aí você vai, ô Léo, então, rapaz, deixa eu te falar, você é estressado? Ó, tô te ligando. Rapaz, eu tive um sonho com você. E às vezes você se estressava no trânsito. Você não precisa contar tudo o sonho. Então só fica atento. Para não acontecer coisa grave, só fica atento. Tá vendo? Não precisei falar nada para ele de tudo. Ele fala, pô Felipe, é verdade, cara, eu vou. Amém. Para não acontecer coisas graves. Olha que beleza. Então você vai tendo sabedoria. Por quê? Porque às vezes isso é uma palavra de sabedoria que vai acontecer cravado ou que poderá acontecer se o Léo ficar estressado. Ok? Eu já tive pessoas que me ligou, que a gente serve, que falou, Felipe, eu tive um sonho que estava caindo sobre a cidade, um monte de barranco, um monte de coisa caindo, uma chuva muito forte caindo, aí depois a pessoa, passou 2 meses, aconteceu uma tempestade feia lá no Rio de Janeiro, num lugar lá. Lembra que teve uma tempestade onde tinha na cidade lá daquele cara lá, o Zeca Pagodinho? Tem uma cidade dele lá, não sei qual que é o nome. Aí teve um monte de gente, ele foi socorrer. A pessoa teve um sonho. Olha que legal. Não que legal da tragédia, né? Mas olha que legal como é que Deus interage. E por que Deus revelou aquilo lá? Para que houvesse um intercessor. Um dia nós vamos falar sobre o poder da intercessão. Você pode mudar o curso das coisas através da intercessão. Mas às vezes as pessoas não sabem se posicionar. Ok? Pegou um pouco de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento? É importante isso. Então, olha como é que tem várias coisas para você interpretar um sonho. E às vezes a gente sai interpretando as coisas assim do nada. Não é assim não. Tem que ter sabedoria. Então, primeira coisa que eu preciso ter consciência que Deus fala por meio de sonhos e visões. Segunda coisa, eu não posso desprezar sonhos e visões. Querido, todo mundo que tem sonho comigo ou visão comigo, sabe o que eu faço? Eu guardo no meu arquivo confidencial. Eu deixo no HD, guardadinho. Falo, querido, muito obrigado. Vamos observar, vamos analisar. Eu sou um cara que eu não entro em pânico. Ai, você tem que... Não, querido. Vamos orar, está tudo bem, eu não vou desprezar você, eu vou considerar o que você está falando e vamos observar e vamos analisar. Olha que beleza, isso é um cristão o quê? Maduro. Agora aquele cristão, ai meu Deus, imaturo, porque ele não sabe, não tem base, ele já está definindo que o sonho é Deus mesmo. Vamos lá. Quarta coisa, você precisa saber que sobre palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Quinta coisa, saber que as interpretações são complexas, por isso a importância de evitar interpretações precipitadas. É muito importante isso, gente. É muito importante. Você não sair definindo as coisas, interpretando as coisas. Eu vou lá no Google, eu vou lá no inteligência artificial, vou lá saber lá. Tem pregadores aqui no Brasil que colocam, e o brasileiro é místico. Meu pai na fé falava, ele era inglês, ele falava, o brasileiro é místico, filho. E nós somos tudo místico. Esses dias eu estava vendo um vídeo, quem anda comigo sabe que eu sempre dou esse exemplo. Se você estiver orando aqui, Senhor, aleluias, e vir uma pomba branca, o que você fala? Até arrepiei. É o Espírito Santo. Não é assim que a gente faz? Você acredita que ontem eu estava vendo na internet, que eu também sou igual a você, né? Também? Ou é só eu que vejo? Acho que não, né? Aqui, eu vendo, gente, caiu o cara no Uber dirigindo, não sei se era Uber, estava aqui, eu só crente no carro. E aí me para uma pombinha e pousou no carro, o carro andando. É só as irmãzinhas do coque. Aleluias, glória a Deus, me anda laias. Por quê? Porque viu a pomba, é o Espírito Santo. Poxa vida, a gente tem que ser mais maduro. Felipe, você não acredita que Deus pode falar por meio de sinais? Claro que eu acredito, eu não vou descartar.
mas eu vejo que nós somos muito místicos, entende? Tudo a gente quer espiritualizar. Tem um amigo meu que quando andava de carro, aí ele andando com o carro, aí vinha um caminhão, esse caminhão não carrega a frase lá, Deus é tal, 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 aí passava lá, Deus não é fogo, aí, tá vendo? Olha, deu a resposta de Deus, Deus é fogo. Não é assim, calma, a gente tem que ter maturidade nas coisas. E o meu trabalho como ministro do Evangelho, naquilo que Deus me chamou, eu acredito que eu trago um tempero para a igreja. Eu acredito que o dom que está sobre mim, porque eu não sou ninguém, traz maturidade, traz um equilíbrio para a noiva. Você não pode ser cético, não acreditar em nada, e você também não pode ser maluco, né? Você tem que ter tempero. 6. Não definir as pessoas por meio de sonhos e visões. Eu vou repetir, esse aqui é o mais grave. Não definir as pessoas por meio de sonhos e visões. Exemplo, tem um amigo meu, ele não está reunindo com a gente, homem de Deus, é um profeta, eu andei muito tempo com ele, homem de Deus, mas me deu muito trabalho. E aí quando ele sonhava coisas boas a meu respeito, aleluia, cara, você é um homem de Deus, aleluia, oh glória, aleluias, e ele ofertava na minha vida, então ele me levava para tomar café, e aí do nada, ele sumia. Eu falei, cadê o fulano? Sumiu? Cadê ele? Mandava, ô fulano, nem respondia. Sabe como parece que você tomou uma pedrada do nada, que você faz, gente, sabe quando você está andando, a pessoa dá um murro no seio e sai correndo? Eu falei, gente, o que aconteceu? Eu tomei um tijolo na cabeça, o que foi? Aí quando eu ia passar o tempo, ele voltava, estou falando de meses, 2, 3 meses, voltava. Eu não estou sabendo de nada. Aí eu vou especulando, teve um sonho comigo negativo. Que erro. O que essa pessoa comunica comigo? Que ela é imatura espiritualmente. Ah, mas eu tenho 20 anos de evangelho, e daí? A Bíblia fala que os maduros, eles são crescidos, eles têm as faculdades exercitadas. Você sabe o que é a faculdade? Não é a faculdade que a Letícia está fazendo, não. As faculdades, você sabe o que são as faculdades do corpo? As faculdades do corpo é os sentidos naturais do corpo: visão, audição, tato, paladar, babá. Por exemplo, uma criança que usa as faculdades do corpo, os sentidos naturais do corpo, ela tem mais experiência, ela tem mais tato, ela tem mais visão do que uma pessoa experiente, naturalmente falando? Não, porque essa pessoa tem mais experiência porque ela é experiente, ela tem experiência, ela é experiente, correto? Quantos anos a Aninha está vivendo, quantos anos o Fernando está vivendo, o Beto, e assim vai, seu Aurélio, e assim vai. Então, com certeza, quando você sente aquele cheiro de pizza, pizza. Às vezes um bebezinho não sabe o que é pizza. Por quê? Ele não está com as faculdades exercitadas. Vocês estão pegando o que eu estou falando? E o espírito do homem também tem olho. O seu espírito humano, ele tem olho, ele tem ouvido, ele tem as faculdades, entende? E o apóstolo Paulo fala que cristão maduro, ele tem as faculdades do Espírito exercitadas. Por exemplo, nas reuniões de sexta-feira aqui, de oração, por que eu deixo o pau cair a folha? Por que eu deixo? Ora aí, rebenta. Aleluia, chora santo. Volto a falar, pelos poderes de Grayskull. Por que eu deixo o negócio correr? Porque eu estou ensinando eles a aprender a lidar com a unção que está dentro deles, a unção do Espírito, a operação do Espírito. Então eles não sabem, entende? Um dia eu estava com o André, ele era novinho, filhinho, novinho, e a gente foi na Zona Norte. Aí chegamos lá, encontramos 2 irmãs do Reteté, 2 irmãs de Deus. Aí chegou lá e eu senti que o espírito de profecia estava no ambiente. Quando o André ia falar, porque ele queria pregar, eu falei assim, eu bati nele assim, falei, eu senti o espírito de profecia, e a mulher começou a profetizar para nós dois, foi tremendo. Mas por que eu senti a unção da profecia, o ambiente profético? Porque eu tinha mais experiência, ele não tinha.
Às vezes eu pego no pé de uns aqui, do Filipão lá, a gente está orando, aí acontece uma situação, não, Felipe, aguenta, você não viu a unção como é que estava a unção? Então a gente vai aprendendo, as faculdades do Espírito vai nos trazendo experiência, e a gente vai discernir no ambiente. Hoje foi fantástico aqui de manhã, hoje de manhã foi tremendo, cara. Depois a Luzia vai dar um testemunho. A gente estava aqui orando de manhã, veio uma presença de Deus, veio um ambiente de cuidado, eu senti descendo um ambiente de cuidado, e Deus começou a falar ali, profetizar. A Luzia mandou: Felipe, apareceu um emprego para mim, e dando glória a Deus, chorando, e ela estava aflita por um emprego. Que top! Por quê? Porque a gente está discernindo o ambiente. Então esse irmão que me definia, e a vida inteira, viu? Era sonho bom, eu era um homem de Deus. No outro dia, um sonho mau, eu não prestava mais, eu era o picareta no coração dele. O que significa isso? Ele é imaturo. Ele é imaturo. Porque homem maduro não define as pessoas. Se eu tiver um sonho, uma visão da noite, por meio de um sonho, com a Ana, que a Ana será uma grande mulher de Deus na terra, e se amanhã eu tiver um sonho ruim com ela, não quer dizer que Deus está dizendo que ela não será uma mulher de Deus. Às vezes Deus está querendo refinar ela. Ana, você vai ser uma mulher de Deus, mas tome cuidado com isso. O problema é que nós somos sensuais. Cara, essa conversa é muito boa hoje. Você sabe o que é ser sensual? Eu já sei que na sua cabeça você acha que ser sensual é colocar uma roupa. Eu sei que você acha que é isso. Na Bíblia fala lá em Judas, não precisa entrar. Judas, ele fala assim: olha, eu ia escrever para vocês. Depois você lê lá Judas, antes de Apocalipse, a última carta. Ele fala assim: eu ia escrever para vocês a respeito de um assunto, mas o Espírito do Senhor mudou essa conversa e falou para eu ensinar vocês a batalhar pela fé comum. E aí ele começa a falar que tinham introduzido os homens, trazendo ensinamentos errados. Eles falam assim: eles são sensuais. O que é sensual? É uma pessoa que é guiada pelo sentimento, é uma pessoa que vive na alma, entende? Às vezes eu vejo gente assim para mim, eu estou sempre alegre, não estou? Às vezes tem dia que eu estou quieto. Aí eu vejo os pseudos homens de Deus e mulheres de Deus. Querido, eu senti no Espírito, você não está bem, né? Meu Deus, eu só estou quieto. E eu faço questão de falar a verdade. Se eu estiver mal, eu falo: querido, estou mal mesmo, hoje estou meio triste. Agora, se eu estiver bem, não, filho, estou bem. Só falta a pessoa falar: não, você está mal, Deus falou para mim, rapaz, você assume. Por quê? Porque ela é sensual. Ela é sensual, ela anda por aquilo que ela vê, por aquilo que ela ouve, por aquilo que ela sente. Ela está julgando o mundo e a vida por aquilo que ela vê. Então uma pessoa que tem um sonho um dia, se eu sonhar com o Beto um dia coisa boa, e sonhar com o Beto um dia coisa ruim, para mim o Beto é o cara querido que eu amo, que eu falo que é homem bom para sempre, não muda nada. Uma vez eu tive um sonho muito negativo com uma pessoa que não congrega aqui, e essa pessoa me difamava na terra. E se foi de Deus? Sabe o que eu fiz no outro dia? Eu mandei um versículo maravilhoso: bom dia, meu irmão, Deus abençoe. Para quê? Entende? Se Deus me revelou algo e foi dele, minimamente eu preciso fazer o quê? Ser um intercessor, e futuramente ser um libertador dele. Aleluia. É importante entender isso. É importante. Se você guardar esses princípios aqui, você não vai errar. Ou se você errar, você vai errar menos. Então nunca defina as pessoas por o sonho que você teve. Por quê? Às vezes você teve o sonho com a pessoa, mas não é a pessoa, é figurativo. Às vezes você teve um sonho com a pessoa e esse sonho não foi do Espírito, foi da sua alma. Você precisa saber que existem sonhos do Espírito e sonhos da alma. Eu esqueci de anotar aqui. Existem sonhos de Deus e existem sonhos da carne. Cara, não falte semana que vem. O desfecho vai ser uma paulada na orelha. Eu vou colocar um temor dentro de você vai ficar muito medroso. Desculpa, você vai ficar com muito temor quando você for falar de sonho. Porque hoje eu vejo um monte de gente fazendo tudo errado.
Eu acredito em sonho? Claro que eu acredito. O profeta da minha vida é o André, o cara que mais teve sonho comigo, e top. As pauladas foi de Deus, e só paulada, viu? Quem tá na... Deixa eu ensinar uma coisa: quando Deus levanta uma pessoa para presidir sobre algo no reino, guarde isso, Deus está dando governo para essa pessoa. E quando Deus estabelece um governo, Deus vai colocar ambientes proféticos do lado. Por quê? Porque no Velho Testamento, nós não estamos no Velho, tá? Mas no Velho Testamento, quando Deus levantava um rei, ele colocava do lado quem? Profeta. Lembra disso? Ele colocava profeta. Porque o rei representa governo, o profeta representa Deus, representa a exortação, cuidado, admoestação, direção. Ou seja, não sai da direção, não perde o foco. Então eu sei que quando Deus me levantou, Deus ia me cercar, não de profetas, mas de um ambiente profético. Ou seja, uma igreja, por isso que a gente ensina vocês a orar no Espírito. Uma igreja que ora em línguas, medita na palavra, você está deixando o Espírito Santo fluir. Você pode ver que no meio de nós, um monte de gente tem sonhos e visões, não é? Um monte de gente. Por quê? Porque o ambiente profético está aqui nesse lugar. Agora, a gente precisa ser amadurecido para transmitir isso e para entender. Porque senão vocês vão ficar igual o meu amigo, que quando ele sonhava coisa boa, ele me amava. Quando ele sonhava coisa ruim, eu era o diabo. E não pode ser assim. Está entendendo? Aleluias. Glória a Deus. Bom, vamos lá. 7. Não viver uma vida pautada em sonhos e visões, e sim na palavra de Deus. Semana que vem eu vou te mostrar isso biblicamente que eu estou falando. Você não deve viver a sua vida pautada em sonhos. Se você fizer isso, eu te garanto, você está errado, você está errada. A sua vida tem que ser pautada na palavra de Deus. E semana que vem eu vou te mostrar o que o povo de Deus estava fazendo. Tinham homens que estavam desprezando a palavra de Deus para ficar falando de sonhos. Sonhei, e colocando Deus na coisa. Deus falou assim: esse sonho não é meu não, esse sonho aí sai do seu coração, da sua alma, da sua carne. Isso aí não é eu não. Mas semana que vem só que eu vou fundamentar o seu. Então, você precisa entender que, primeiro, ter consciência de que Deus fala por meio de sonhos e visões. Segundo, não desprezar sonhos e visões. Ou seja, tudo que você ouvir, guarda quietinho, não precisa se matar, não precisa ficar ansioso, só guarda e observa. Seja um observador das coisas. Terceiro, saber que Deus pode falar por meio de maneira figurativa ou de maneira literal. Quarto, ter consciência sobre palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Quinto, saber que as interpretações são complexas, por isso não seja precipitado em querer entender as coisas. Não corra atrás da internet, por favor. Eu estava falando de uma pessoa, hoje se você ver na internet tem uns homens de Deus, são homens de Deus, mas que já erraram. Então ele coloca assim, se você sonhar com avião, é sobre isso. Se você sonhar com grilo, é sobre aquilo. Isso é engano. Isso é engano. Eu te falo aqui, com todas as letras. Isso é engano. Vou te explicar por quê. Porque Deus trata cada pessoa de maneira particular. Você não pode definir que o sonho, sonhei com futebol, é isso. O que Deus pode fazer é, às vezes, Deus falar com a Aninha, porque Deus falava com os profetas de acordo com a cultura deles, entende? Por isso que eles falavam de leão, de um monte de coisa lá, você entende? Então, Deus fala de acordo com a nossa cultura. Se você é muito ignorante, se a sua cultura foi dentro de um assunto, Deus vai trabalhar ali para conversar com você. Agora, você não pode definir, não, todo sonho de avião é isso. Isso é engano. A gente tem que amadurecer aqui no Brasil. Você que está me ouvindo no YouTube, você precisa entender isso. Você precisa amadurecer. Você fica buscando as coisas no Google, no YouTube, porque você é ansioso, você é ansiosa e quer saber as coisas rápido. E não é assim. Apenas se entregue ao Espírito Santo e Ele te revelará todas as coisas em paz. Sexto, você não pode definir as pessoas por meio de sonhos e visões. Sétimo, não viver uma vida pautada em sonhos e visões, e sim na palavra de Deus. Ou seja, tudo que você falar para mim, cara, eu estou olhando para a palavra.
E vou te falar, todos os sonhos de Deus estão na palavra. Uma vez o André falou para mim: rapaz, eu sonhei com fulano que ele era um anão. A gente foi ler na Bíblia, cabo de anão. Aí ele falou: rapaz, você acredita que está na Bíblia falando de anão? Estava lá na Bíblia. A Bíblia fala que para Deus estabelecer o sacerdote, ele não podia, tinha vários protocolos, e uma deles era não ser anão. É engraçado, né? Por que fala anão? O que é um anão? O que é um anão? É uma pessoa adulta que não se desenvolve. O que mais tem no Brasil e no mundo são cristãos que estão 20, 30 anos, são adultos entre aspas, mas não desenvolveram a vida, entende? E quando você é bem fundamentado, você voa, você cresce rápido. Aleluias, glória a Deus. Então, é importante. Vamos lá. 8. Sabedoria para quem transfere sonhos e visão, e sabedoria para quem recebe. Por isso a importância de uma abordagem sábia e cautelosa. Tá vendo? Você precisa, a igreja precisa ter maturidade. Poxa, agora que eu entendi um pouquinho o sonho, eu não vou sair despejando para o meu irmão. Quando você for conversar com alguém: fulano, tudo bem? Aninha, vou usar a Ana bastante aqui. Aninha, tudo bem? Tudo bom, minha filha? Tá tudo bem aí? Eu vou te falar um sonho que eu tive, mas existem sonhos de Deus, do Espírito, e existem sonhos da alma, da carne. Então, mas você já sabe que Deus fala por meio de sonhos. Eu vou te contar o sonho, mas por favor, não leve 100% de consideração. E aí você compartilha ali o sonho. Eu sou um cara que eu nunca falo tudo, eu só falo alguma coisa e vou observando. E geralmente, às vezes eu nem falo, tem sonho que não é nem para você falar. Às vezes eu vou sondando a pessoa: tá tudo bem aí? Como é que você está? Eu estou bem, estou só orando por você. E aí Deus vai me mostrando o coração, porque às vezes Deus só está me revelando para servir essa pessoa. Não quer dizer que eu tenho que contar tudo. Você está entendendo? Por isso que é importante muito tempo de oração no Espírito, meditação na palavra. Quanto mais eu tenho uma vida regular de tempo a sós com Deus, orando em outras línguas, meditação. Queridos, oração em línguas e meditação na palavra é o básico do básico para uma vida saudável cristã. E eu vou te falar, 99% da igreja não faz isso. Eles oram em línguas e meditam na palavra só no culto. No dia que você começar a se alimentar da palavra, ficar tempo a sós com Deus, o culto nunca vai ser mais ruim para você, porque você não vem mais para receber, você vem para dar. Você vem para ministrar culto a Deus, e você vem para servir. Às vezes Deus quer que você ore por alguém, às vezes Deus quer que você dê um abraço em alguém. Uma vez eu era novinho, tinha 19 anos, eu fui no culto, o Espírito Santo falou assim para mim, eu lá no culto quietinho, um amigo meu que eu convidei, ele foi, e ele estava com uma dor na coluna, e o Espírito Santo falou assim para mim: ora por ele. Eu falei: eu, Deus? Ele falou: é. Você acha que eu gritei? Senhor, em nome de Jesus! Eu estava lá no fundo, eu fiz assim, ó: Pai, em nome de Jesus, toca nele, em nome de Jesus. Esse cara começou a chorar e falou: Felipe, eu comecei a sentir um fogo aqui, cara. Esse cara foi curado na hora. Ninguém ficou sabendo. Eu não precisei de glória. Aleluias. Aleluias. Gente, valeu hoje. Semana que vem a gente termina, aí eu vou colocar fundamento bíblico em você, tá bom? De tudo que a gente falou. Mas guarde isso. Toda vez que você tiver um sonho, primeira coisa, eu preciso entender, ter consciência de que sonhos e visões existem. Segunda coisa, não despreze nenhum sonho. Terceira coisa, você precisa entender que existem sonhos da carne e sonhos do Espírito. Quarta coisa, você precisa saber que Deus pode falar por meio de maneira figurativa ou literal. Quinta coisa, ter consciência de palavra de conhecimento. Esse sonho pode ser uma palavra de conhecimento ou uma palavra de sabedoria, ou às vezes o sonho está misturado, tem palavra de conhecimento e palavra de sabedoria junto, ok? E palavra de conhecimento e sabedoria não necessariamente acontece com sonhos. Eu lembro que acontece muito comigo, de eu estar orando para a pessoa, ministrando na vida dela, acontece muito isso comigo.
e Deus me abre assim uma visão e eu vejo coisas na vida dela. Isso é normal, acontece. Quantas vezes eu fiz isso? Orei para os outros e Deus me mostrava coisas dela, sabe? Palavra de conhecimento. Eu via coisas, via o coração dela. Isso aí acontece muito comigo. E eu acredito que acontece com muitos outros irmãos também. Sexta coisa, saber a importância, saber que as interpretações são complexas, ok? Sétima coisa, não definir as pessoas por meio de sonhos e visões. Oitava coisa, não viver uma vida pautada em sonhos e visões, e sim na palavra de Deus. Ou seja, a palavra é o que te dá destino, não é sonho e visão. Cuidado, hein? Semana que vem eu vou ler um negócio para você, que você vai ficar com medo. Vai vivendo aí atrás de sonho e visão. Deus fala por... E outra coisa, não é todo mundo que tem sonho e visão que é profeta, tá? Deus fala por meio de sonhos e visões com a igreja, sim ou não? Com toda a igreja. E você sabe por que Deus fala muito conosco aqui no ministério, através de sonhos e visões? Você sabe ou não? Porque o nosso povo, a igreja que está aqui reunida nesse lugar, é uma igreja criança, ela é bebê. Ela não sabe ouvir a voz de Deus. E Deus tem 5 maneiras de falar com o homem. 5 ou 4, não lembro. Então, se você não consegue ouvir Deus aqui, qual que é o outro canal dele? Sonhos e visões. Entendeu? Deus fala por meio da sua voz em nosso interior. Deus fala por meio, através da palavra de Deus, a palavra revelada. Deus fala por meio de sonhos e visões. Deus fala por meio de terceiros. Ok? Seja ele cristão ou não, porque Deus fala com todos os homens, ok? E nona coisa, nós precisamos ter sabedoria de abordar, de transferir o sonho. Uma vez uma pessoa falou assim, o André teve um sonho com uma pessoa, muito tempo atrás, e aí ele mandou para essa pessoa me contou, o André teve um sonho comigo, ai meu Deus, eu fiquei preocupada e tal. Falei, para quê? Falei, vai morrer? Falei, só foi um sonho, filha. Só foi um sonho, calma. Dá uma seguradinha. Fica tranquila, só foi um sonho, fique em paz. Não quer dizer que isso vai acontecer. Por que a pessoa ficou aflita? Ela nem tinha ouvido o sonho. O André teve um sonho comigo, eu preciso falar com ele. O que é? Calma, gente, pelo amor de Deus. O ser humano é místico, por isso que você vai atrás de guru. Por isso que você vai atrás de profeta. Vai nas igrejas aí que tem os profetas que revelam. Está vazio ou está cheio? Porque o povo gosta, o povo é místico. O homem de Deus, sabe quem que é para eles? O que revelou a identidade. Eu tive uma visão, aleluias, eu vi. Está lá na sua casa, um cachorro preto. Um peixe feio, cara. Felipe, Deus pode usar homens assim? Pode. Agora vamos tirar os falsos profetas, vamos colocar os homens de Deus. As igrejas que fluem sinais é o que está cheio, é ou não é? As igrejas que ensinam a verdade, a palavra, fundamento, estão cheias ou vazias? Vazia. Por isso que é importante o corpo de Cristo. Existem os evangelistas que vão fluir sinais, profetas que vão fluir sinais, e então os sinais é para o incrédulo. Então os sinais vão fazer as pessoas virem, mas precisa dos pastores, precisam dos mestres para fundamentar a igreja, precisa do apóstolo, entende? Precisa do corpo de Cristo. É muito importante isso. Eu creio que Deus quer amadurecer a igreja de Pirassununga. Nós somos muito místicos. A gente vai atrás de sinais. Então, se o irmão teve sinal comigo, ele é de Deus. Se ele não teve, não é de Deus. Nós temos que... o que está acima dos sinais? A palavra de Deus. Você quer fazer uma triagem de um homem e de uma mulher de Deus? Primeira coisa, observa se flui sinais na vida dele. E esses sinais são diversos, tá? Não tem só uma linha de sinal. Segundo, observa a doutrina que ele está ensinando. Teve muitos homens de Deus, eu não vou falar nomes para não expor ninguém, mas teve muitos grandes homens de Deus que vieram para o Brasil e estragaram a nação brasileira, porque eles fluíam em sinais poderosos, mas eles traziam um ensino errado. Eu vi muito disso.
Então você tem que observar o que? A doutrina. A terceira coisa que você tem que observar no homem de Deus é o que? O comportamento dele. Se ele tem um comportamento segundo Cristo. Entende? Calma aí, observação. Entenda que o ser humano é falha, ele tem falha, né? Eu vi o pastor Felipe bravo. Não é homem de Deus. Não. Se você for me julgar pela brabeza, então eu não sou homem de Deus. Eu sou bravo, mas Jesus me segura. Você vai observar bem. Eu sei pedir perdão, viu? Eu sei. Tem um monte de homem de Deus que não sabe fazer isso. Não sabe falar: ô Aninha, eu errei naquele dia, me perdoa. Quando as pessoas falam assim: pastor, você sabe sobre isso? Deus me falou que o senhor sabe. E uma vez eu falei para a pessoa: eu não sei sobre isso aí não. Mas como? Misericórdia! Como o senhor não sabe? Querido, eu não tenho que saber tudo, eu tenho que trabalhar dentro da esfera de ação que Deus me deu. Coisa orgulhosa, coisa feia é você falar algo que você não sabe. Eu vou falar algo que eu alcancei, porque eu tenho responsabilidade naquilo que eu entrego. Entende? Por isso que você não tem que saber tudo. Você tem que viver aquilo que você alcançou. Você não tem que comer todo o pão, você tem que comer o pão de cada dia. O pão é Cristo. Então você come daquilo que Jesus te dá. Valeu hoje. Espírito Santo, muito obrigado por esta noite, muito obrigado por essa conversa. Espírito Santo, muito obrigado por aqueles que estão ouvindo essa mensagem por meio do YouTube, por meio das redes sociais. Oh Senhor, traz um alinhamento sobre a tua igreja brasileira. Traz um alinhamento sobre a tua casa, Senhor, no Brasil, sobre a tua casa no mundo, sobre o teu rebanho, Senhor. Senhor, eu oro para que a tua maturidade, traz uma unção de maturidade sobre a tua igreja, que nós possamos, Senhor, ter as nossas faculdades exercitadas no Senhor, as faculdades do Espírito, Senhor, que elas possam estar aguçadas para aquilo que vem do Senhor, que nós possamos discernir aquilo que é teu e aquilo que não é teu. Senhor, nos dê sabedoria com relação a sonhos e visões, que nós possamos entender de maneira correta, de maneira íntegra, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém, amém, amém.